Olá, criativos, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho do meu primeiro projeto que eu desenvolvi lá em 2016 com uma amiga minha, Andressa. Antes era colega, se transformou numa das minhas melhores amigas. Mas resolvi compartilhar com vocês como foi desenvolver o meu primeiro projeto de moda lá em 2016 na faculdade. Então, se vocês quiserem acompanhar essa história, continuem nesse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem seu like nesse vídeo que é muito importante pro meu trabalho. Comentem aqui embaixo como foi o processo do seu primeiro projeto de moda. E me sigam, me acompanhem lá nas redes sociais, tem bastante coisa legal. E agora bora pro vídeo de hoje. Bom, pra quem não sabe, eu entrei na faculdade em 2016 e no primeiro ano da faculdade a gente tinha 3 grandes trabalhos que a gente tinha que fazer. E um deles foi o que mais me chamou a atenção e o que mais eu pensei em realmente fazer da melhor maneira possível. É o primeiro projeto da faculdade que eu falo que é muito importante pra mim, tanto é que há algum tempo atrás ele ainda estava no meu portfólio. Não tenho um portfólio atualizado, então não sei se entraria agora, mas durante muito tempo foi um projeto que estava no meu portfólio, porque eu tenho um carinho enorme por ele e eu sinto como ele foi feito, desenvolvido de uma maneira muito boa e que eu e a Andressa, que foi a minha amiga que fez junto comigo esse projeto, a gente sente muito orgulho desse trabalho, pelo menos eu sinto demais. E naquela época, em 2016, eu não sabia costurar, não sabia modelar, a Andressa também não. E no primeiro ano da faculdade, pelo menos na minha faculdade, a gente não aprende costura e modelagem. Então, essa vestimenta, eu vou até colocar aqui já a foto da peça pronta para vocês começarem a entender a história. Então, essa é a foto, esse é o projeto final que a gente desenvolveu. E a gente tinha uma vestimenta que as professoras forneceram em algodão cru. E a gente tinha que meio que transformar essa vestimenta, relacionado ao nosso conceito que a gente tinha. Na época do início do trabalho, a gente foi dividido em duplas e cada pessoa tinha um país. Foi sorteado o país, eu fiquei com a França e a Andressa ficou com a Arábia Saudita. E a gente tinha que achar um conceito que unisse os dois países. E aí pra mim já foi um primeiro ponto para entender que eu não gosto e não consigo trabalhar com conceito. Eu acho que foi já no primeiro ano da faculdade que eu já tive esse trauma, esse bloqueio. E foi bem nesse trabalho que eu tive essa experiência ruim com conceitos e mapas mentais. E foi bem difícil. Eu lembro que na aula, quando a gente tinha que criar esses conceitos, esses mapas mentais desses países, eu fiquei muito bloqueado, eu não consegui fazer. Eu fiquei muito decepcionado com, ainda mais primeiro ano da faculdade, era tudo aquele deslumbre de primeiro ano e eu entrei na moda. E pra mim foi muito frustrante não ter conseguido fazer as coisas como os outros estavam fazendo, eu me cobrava muito ainda. Hoje eu não me cobro mais, mas naquele momento eu entendi que eu não gostava de trabalhar com conceito e mapa mental, mas continuei trabalhando com isso durante uns 2 anos, depois que eu fui pro intercâmbio, que eu entendi um outro lado da criação. Mas não vamos falar sobre isso hoje. Então eu lembro que nos mapas mentais e no conceito, eu cheguei em venustidade, que é uma palavra que eu nem conhecia, e eu coloquei só porque eu achava que fazia sentido, mas da onde veio eu não sei. A Andressa surgiu fervorosidade do país dela, e nisso a gente encontrou essas 2 palavras. Daí a gente tinha que unir essas 2 palavras em um conceito para vestimenta, que era realmente uma modelagem ampla de uma camiseta em algodão cru, bem ampla, e a gente tinha que transformar isso. Então a gente pensou nas borboletas, porque eu lembro que a gente pensou muito nas asas das borboletas, porque elas batiam as asas muito rápidas, mas ela tinha aquela elegância da borboleta. Enfim, a gente veio com essa ideia e surgiu a ideia do conceito de se chamar Panã, que é o coletivo de borboleta. E a gente queria transformar essa vestimenta nisso, trabalhar com as asas principalmente, com o movimento da asa da borboleta. E aí que eu entro num ponto que sim, a gente encontrou esses conceitos. Na verdade são 2 pontos. O primeiro ponto é que ainda bem que nós conseguimos sair bem além do que a gente imaginou que sairia dos países. No final das contas, a vestimenta não tinha conexão visual muito fácil de identificar que eram
dois países, a França e a Arábia Saudita. Então nós conseguimos ir para um conceito muito além dos países e que pra mim foi muito bom. Eu acredito muito que quanto mais a gente se distancia da ideia original, é melhor para o nosso processo criativo, é melhor para o nosso projeto. Não fica aquele clichê de fazer alguma coisa relacionada a países e a cultura. Vai bem mais além do que a gente pode imaginar. E isso foi uma coisa legal, apesar de não gostar de trabalhar com conceito, entender que a gente partiu de países e foi para borboletas, eu acho muito legal pensar dessa forma. Mas eu acredito muito que se eu tivesse a noção de que eu poderia ter um objetivo para transformar aquela vestimenta, garanto que sairia outras coisas, piores ou melhores, eu não sei, mas sairia outras coisas diferentes. Mas foi legal, foi uma experiência muito legal e foi um dos conceitos que eu mais gostei de trabalhar. Então a gente partiu das borboletas, a gente queria trabalhar com o movimento das asas principalmente. E nisso a gente também pensou que a gente não queria trabalhar com algodão cru. O algodão cru ia ser a parte interna da peça, do que a gente estava pensando, porque a gente não estava gostando daquele algodão cru. E nisso a gente pensou no plástico e como a gente podia criar diferentes camadas de plástico para meio que transformar no casulo da borboleta. Mas hoje eu penso que eu não trabalharia com plástico por conta da sustentabilidade do meio ambiente, mas naquela época muito pouco se falava disso, então a gente acabou usando plástico, o acetato. E a primeira ideia era, a gente não sabia modelar, a gente não sabia costurar, a gente fez tudo na experimentação, que na época eu nem via como uma experimentação, eu via como precisamos dar um jeito de cortar e costurar isso de uma vez. E a gente pegou a mesma modelagem da vestimenta que elas entregaram pra gente, já que a gente não sabia modelar, a gente cortou os acetatos e a gente costurou os acetatos à mão. A ideia era fazer 3 camadas de plástico, então seria 3 modelagens amplas uma em cima da outra, de plástico. E cada camada teria uma cor e pinceladas de tinta que parecessem os movimentos das asas. É muito de encontro com o resultado final do projeto. Vou colocar aqui pra vocês de novo, pra vocês prestarem atenção. Como tem essas pinceladas em um degradê azul, do mais escuro pro mais claro. Mas a ideia inicial não era tanto assim. Era tipo 3 camadas de plástico, uma em cima da outra, e cada camada teria uma cor de tinta diferente. E nisso daria textura diferente, cor diferente, daria uma ilusão realmente de um casulo, onde a pessoa que ia vestir essa vestimenta estaria dentro do casulo. Mas acabou não dando certo, ali foi uma gota d'água pra gente, porque faltava, sei lá, uma semana pra entregar o projeto. E quando a gente juntou todos um em cima do outro, esses plásticos grudaram e virou uma meleca, pra não falar outro nome. E a gente meio que ficou, o que a gente vai fazer agora, sabe? E nisso a gente teve que basicamente jogar tudo que a gente tinha feito fora, porque o plástico grudou um no outro por conta da tinta, então acabou não funcionando essa ideia. E a gente tinha uma semana para pensar num plano B. A gente continuou com a ideia da borboleta, do movimento das asas, como vocês podem ver nas fotos finais, no spoiler que eu dei pra vocês. Mas a gente teve que mudar a ideia do casulo, não ia dar certo fazer 3 camadas de plástico, porque a gente não tinha conhecimento. E daí é outro ponto que eu falo, como é importante investigar antes dos materiais e ter conhecimento sobre os materiais que a gente está usando. A gente não tinha conhecimento sobre as tintas que a gente estava usando para pintar, o plástico, se ia dar certo ou não, se a gente tinha que passar um verniz ou não para proteger a tinta. Então a gente foi na parte de não experimentar e ir direto pro resultado final e acabou não dando certo. Então a gente teve que diminuir as camadas do plástico, transformar a camada em apenas uma. E a ideia do casulo a gente pensou na gola. Na gola, como vocês podem ver, vou mostrar para vocês de novo. A gola preta, essa era a ideia de que você tá preso no casulo através da gola. Porque a gente não conseguiu transformar o casulo com os acetatos, com os plásticos. Então a gente fez só uma camada de plástico. Esse degradê azul foi por conta de entender que a gente não ia conseguir fazer aquele jogo de cores um em cima da outra. Então a gente pensou em fazer só um degradê do azul escuro pro branco. E nisso a gente pensou na ideia, tá, a gente não conseguiu fazer o casulo da gente como a gente queria, a gente não conseguiu fazer as camadas, como a gente pode projetar isso de uma forma
mais tridimensional. E nisso a gente encontrou algumas borboletas em lojinha de R$1,99. E a gente acabou usando isso, a gente colou as borboletas e eu acho que ficou muito, muito legal. Era uma ideia que a gente não tinha pensado em nenhum momento, a gente só pensou no momento ali do desespero, o que a gente vai fazer para não ficar só um plástico com degradê azul pro branco e uma gola preta. E nisso a borboleta fez todo o diferencial, foi realmente tarde. A gente não conseguiu passar essa ideia do conceito das borboletas e do coletivo das borboletas, como a gente pode trazer elas. Então a gente pensou bem literalmente, tá bom, a gente encontrou essas borboletas, vamos colar literalmente essas borboletas no nosso projeto e vamos embora. E é uma coisa muito engraçada, porque depois desse projeto eu falei pra Andressa, a gente começou a conversar sobre, depois desse projeto a gente nunca mais briga. E a gente acabou brigando depois, mas a gente sempre se entendeu, porque esse projeto deu tanta dor de cabeça pra gente que a gente se uniu cada vez mais e eu acho muito importante também a gente ter essa troca com outras pessoas quando a gente está desenvolvendo um projeto, desenvolvendo nosso processo criativo. Eu já falei aqui como as pessoas podem ser tão importantes para o nosso processo criativo. E com certeza a gente trabalhando juntos fez o nosso projeto ficar maior e melhor do que se a gente fizesse sozinho, sabe? Então eu sempre falo aqui pra vocês o quanto importante é a gente investigar os materiais primeiro. Eu acho que ter um objetivo em investigar materiais são as duas primeiras coisas que você deve fazer, pelo menos que eu faço nos meus projetos, porque isso faz com que a gente diminua os nossos erros futuramente. Então se eu e a Andressa a gente tivesse investigado antes materiais em pequenas partes, não ter feito o grandão de uma vez, a gente ia ver os erros e acertar antes de colocar isso no protótipo final. Mas a gente aprende com os erros, é um trabalho que eu admiro demais. Pra mim é muito gratificante ver que mesmo na primeira fase, sem saber costurar, sem saber modelar, a gente conseguiu atingir um projeto tão bom, tão significativo pra gente. Pelo menos pra mim é surreal esse projeto. Depois a gente tirou as fotos bem legais também. A Andressa teve algumas ideias para as fotos e esse é o resultado final para vocês verem. Eu vou colocar aqui algumas fotos para vocês darem uma olhada. O corpo que tá vestindo é a Maria, que tá lá no Japão, eu acho, modelando. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais leve para trazer para vocês a história do meu primeiro projeto. E eu fico muito feliz com ele e de ter criado ele junto com a Andressa, que é uma pessoa muito importante pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo qual foi o primeiro projeto de vocês. Deixe seu like, é muito importante. Se inscrevam no canal também, que faz total diferença pro meu trabalho. Compartilhem com seus amigos e amigas. Acompanhe minhas redes sociais, tem bastante coisa legal. Essa semana vai sair o vídeo design texto que eu prometi pra vocês. Fiquem ligados, ativem o sininho pra vocês não perderem esse vídeo que tá muito legal e que deu muito trabalho pra fazer. Beijo, gente. Tchau, tchau.